E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Luiz, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no Condado Medieval. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Inquisição Medieval. Então antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e também compartilhar com os amigos, que isso vai estar nos ajudando muito. Também não se esquece de passar nas nossas redes sociais, que os links estão tudo aí na descrição. Tem o Facebook, Instagram e o nosso canal no Discord. Então é isso, bora pro vídeo. A Inquisição foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica, cujo objetivo era combater a heresia. Já o termo Inquisição Medieval cobre a história da Inquisição ao longo da Idade Média. Lembrando que eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, nem para falar mal da Igreja, pois sabemos que foram pessoas que fizeram coisas ruins em nome da Igreja, e não a Igreja em si. Sabendo disso, a gente pode continuar o nosso vídeo. Também chamada de Santo Ofício, essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica, que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Tudo começou em 1231, quando o Papa Gregório IX, preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Atuando na Itália, na França, na Alemanha e em Portugal, a Inquisição medieval tinha penas mais brandas. A mais comum era a excomunhão. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que poderiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Aos perseguidos não lhes era dado o direito de saberem quem os denunciara, mas em contrapartida, eles poderiam dizer os nomes de todos os seus inimigos para a averiguação deste tribunal medieval. Com o passar do tempo, esta forma de julgamento foi ganhando cada vez mais força e tomando conta de países europeus. A Inquisição medieval foi em resposta aos crescentes movimentos religiosos, em especial os cátaros, referido pela primeira vez em 1140, e os valdenses, começando em torno de 1170. No entanto, os cátaros foram a primeira organização herética em massa no segundo milênio, que representaram uma grave ameaça para a autoridade da Igreja. O catarismo foi um movimento cristão de ascese extrema na Europa Ocidental, entre os anos de 1100 e 1200. Estreitamente ligado aos bogomilos da Trácia, o movimento foi tão forte no sul da Europa e na Europa Ocidental, que a Igreja Católica Romana passou a considerá-lo uma séria ameaça. Embora o procedimento inquisitorial como um meio para combater a heresia fosse uma prática antiga da Igreja Católica, a prática foi apoiada oficialmente pela Santa Fé a partir de 1184. Muitos alquimistas também eram caçados pela Igreja. Eles eram acusados de heresia e também de bruxos por conta de seus experimentos. E aqui no canal a gente já falou sobre alquimia, então eu vou estar deixando um card aqui em cima caso vocês tenham interesse de ver esse vídeo. As torturas usadas pela Inquisição. Muitas vezes, mesmo sem um conjunto de provas bem acabado, uma pessoa poderia ser acusada de transgredir o catolicismo e, com isso, obrigada a se apresentar a um tribunal. Geralmente, quando a confissão não era prontamente declarada, os condutores do processo estipulavam a prisão do acusado, e nesse momento, o possível herege era submetido a terríveis torturas, que pretendiam facilitar a confissão de todos os crimes dos quais era acusado. O potro era uma das torturas mais conhecidas pelos porões de Santa Inquisição. Neste método, o réu era deitado em uma cama e tinha seus membros amarrados com cordas. Usando uma haste de metal ou madeira, a corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Por conta dos vergões e cicatrizes deixadas por esse tipo de tortura, os inquisidores a realizavam algumas semanas antes da conclusão final do processo. O mais temido instrumento de tortura era a roda, e neste método a vítima tinha seu corpo preso à parte externa de uma roda, posicionada embaixo de um braseiro. O torturado ia sofrendo com o calor e as queimaduras que se formavam na medida em que a roda era deslocada na direção do fogo. Em algumas versões, o fogo era substituído por ferros pontiagudos que laceravam o acusado. Uma outra também era chamada de tortura d'água. Neste aparelho de tortura, o acusado era amarrado de barriga para cima, em uma mesa estreita ou cavalete, sem poder esboçar a mínima reação. Os inquisidores introduziam um funil na boca do torturado e despejavam vários litros de água. Algumas vezes um pano encharcado era introduzido na garganta, causando falta de ar. Entre muitos outros métodos de tortura que também existiam na época, eu só quis dar alguns exemplos aqui para vocês.
E de fato, os terrores presentes nesses métodos de confissão eram abomináveis e deixavam muitas pessoas horrorizadas. Contudo, os valores e a cultura dessa época permitiam a observância da tortura como um método de salvação daqueles que se desviavam dos dogmas da Igreja Católica. Todas as inquisições medievais importantes foram descentralizadas, e não havia nenhuma autoridade central executando as inquisições, como seria o caso das inquisições pós-medievais. Assim, há muitos tipos diferentes de inquisições dependendo da localização e métodos. Historiadores têm geralmente as classificado entre Inquisição Episcopal e Inquisição Papal. No início do século XIV, dois outros movimentos atraíram a atenção da Inquisição: os Templários e as Beguinas. E não está claro se o processo contra os Templários foi iniciado pela Inquisição com base na suspeita de heresia, ou se a Inquisição em si foi explorada pelo rei da França, Filipe. Os Templários foram acusados pela Inquisição de 127 acusações de heresia, blasfêmia, práticas religiosas indecentes e outros. E aqui no canal a gente já fez um vídeo falando sobre os Cavaleiros Templários, então se você tem interesse nesse vídeo, eu tô deixando um card aqui em cima pra vocês. Então pessoal, agora a dica cultural, eu separei 2 filmes aqui, e o primeiro é um pouquinho mais antigo e se chama O Nome da Rosa, de 1986. E o segundo filme que eu separei aqui pra vocês é o Sombras de Goya, de 2006. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, sobre a Inquisição Medieval. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre a Inquisição. Então não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que isso vai estar me ajudando muito. Também não se esquece de deixar aí nos comentários dicas para os próximos vídeos, que isso é muito bacana, que eu tô sempre lendo e respondendo vocês aí embaixo. Obrigado pessoal, um abraço e fui!